Oi, pessoal, boa tarde. Não sei por que tá aparecendo uma tela toda preta aqui para mim e gostaria de saber se alguém entrou, se alguém está enxergando alguma coisa. Bom, parece que ninguém entrou ainda. Vou dar uma olhada na outra página. Ok, tá aparecendo aqui. Bom, para não ficar muito demorado, né, eu vou começando. O pessoal que for entrando depois pode me acompanhar, pode é, pode rebobinar o vídeo. Boa tarde, Terezinha. Terezinha chegando aí. Então, gente, vamos lá. Eu vou começando então. Eu não estou conseguindo enxergar o vídeo aqui pela minha própria câmera. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Não sei o que é aqui. Enfim, tudo bem. Eu vou me acostumar a falar com essa tela preta aqui. Eu sei que está sendo transmitido. Bom, pessoal, então hoje a gente então tem no nosso programa da disciplina, né, uma discussão sobre a novela que compõe o romance As Vítimas Algozes, de Joaquim Manuel de Macedo. Então, essa, esse romance, né, para quem viu, ele está dividido em três pequenas novelas, cerca de 40, 50 páginas cada uma das novelas. E hoje, então, o nosso propósito é realizar uma discussão dessa novela específica, mas é claro, se alguém tiver realizado a leitura das outras novelas e quiser incluir na nossa discussão também, vai ser muito bem-vindo, tá? Eu acho que focar nessa novela talvez seja uma estratégia para a gente poder abordar mais aspectos em uma certa profundidade. Eu acho que vocês devem ter conseguido aí baixar o nosso programa de aula, que ficou disponível na comunidade. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Celina. É uma alegria estar com vocês aqui. Então, assim, eu vou realizando isso, que eu preciso abrir a tela no esquema de aula para a gente fazer a discussão, e de vez em quando eu vou passando aí para ver as perguntas, intervenções e comentários de vocês, né? Bom, a intenção, gente, assim, eu não sei se eu consegui cumprir muito, né, essa intenção, mas a ideia seria que a gente pudesse, então, partir dessas contribuições, né, da obra do Fanon para pensar uma leitura do romance Joaquim Manuel de Macedo, né? O principal aqui, a nossa intenção, seria olhar para essas imagens, né, e para essas fantasias a respeito do sujeito escravizado, que vão se estabelecendo aí numa região que é fronteiriça entre inconsciente e história, né? Por quê? Porque essas imagens são veiculadas a partir de documentos históricos, mas eles expressam uma certa visão do inconsciente, das fantasias também, né? E aí, consequentemente, com isso, a gente vai então poder contribuir o papel, né? Observar o papel dessas fantasias e dessas imagens na produção das subjetividades. Então, na produção dessa subjetividade contemporânea, inclusive, né, que a gente tem hoje, a nossa percepção a respeito da diferença racial, né, ela tem uma história, né, que é construída a partir de elementos também conscientes. Acho que essa é a grande sacada do Fanon, né, porque a maior parte da nossa abordagem com relação à história se fundamenta nessa ideia de uma narrativa que é conscientemente contada e veiculada a partir dos documentos históricos, né? E não que o Fanon esteja desprezando essa dimensão documental e consciente da história. Mas o que ele está mostrando para nós é que, de alguma forma, essa história e essas narrativas também operam a partir de fantasias e elementos inconscientes. Então, acho que é essa praia que eu vou tentar caminhar com vocês durante essa aula de hoje.
Vamos lá, vou dar uma olhada aqui até o momento como é que a gente está de... Chegou mais gente aqui. Chegou a Marildo, boa tarde, Marildo, boa tarde, Regina, boa tarde, Mônica. Vamos lá então. Bom, esse romance, né, do Macedo, ele foi publicado em 1969, 1869, né? E ele se situa no bojo de debate sobre a escravidão no âmbito internacional, né? Então, durante o século XIX, né, assim, na verdade, mais ou menos quase do meio, né, do século XIX até o final, você tem uma intensificação do debate em relação à escravidão, né? Então, a constituição das primeiras legislações que vão proibir o tráfico internacional de escravos, né? Tá aí nessa mesma discussão. E existe uma série de aspectos dentro dessa discussão que para nós ainda hoje são obscuros, né? Não são muito bem conhecidos. E eu acho que o romance do Joaquim Manuel de Macedo, ele revela para nós essa dimensão, que é uma dimensão, quer dizer, como é que a gente olha hoje, né? E por isso que é importante esse trabalho da história, porque hoje, né, a gente olha para o movimento abolicionista e para todo o debate a favor da abolição da escravidão e às vezes a gente vê esse posicionamento de uma forma muito monolítica, né? É claro que você tinha ali muitos expoentes progressistas e que estavam trazendo ali algumas ideias muito importantes para que se pudesse combater isso que é o racismo na sua forma moderna e atual, né? Que é o que a gente viu com o Fanon, que foi produzido ali pela história colonial, né? O racismo, ele é uma produção, né? Uma produção, um dispositivo de produção de subjetividade que acirra, né, os seus mecanismos a partir dessa vivência da experiência colonial. Né? Você tem um contato entre culturas diferentes, entre, né, o que a gente poderia até chamar de raças diferentes antes disso, mas dessa forma específica, né, essa construção de uma hierarquia, de uma narrativa de hierarquia racial, que a gente chama de racismo, isso é uma experiência própria, né, do período colonial. Né? Então você tem aí, nesse debate, né, a respeito da abolição da escravatura, algo muito importante, porque muitas vezes eu estava dizendo disso, né, que a gente olha para o movimento abolicionista como um movimento monolítico, né, e progressista, mas essa obra do Joaquim Manuel de Macedo vem mostrar para a gente que você pode observar várias fraturas dentro desse movimento. E que as motivações para a abolição não foram sempre as mesmas, não foram sempre a defesa de liberdade ou a defesa de um determinado tipo de humanismo, né? Justamente o que esse romance vem mostrar para nós é que essa defesa do abolicionismo é um tipo de defesa, de um tipo de argumento que, na verdade, vai antecipar a eugenia, né, no mundo e no Brasil. A eugenia vai vir ali uns 40, 50 anos depois do movimento eugenista no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Né? E as características desse movimento, né, encontram já uma fonte no tipo de argumentação que é construída a partir do romance do Joaquim Manuel de Macedo. Por isso que é um romance que não perde a sua atualidade para a gente. É um romance de 1869, mas que praticamente está debatendo questões contemporâneas. Né? Então, para que a gente possa realizar, né, uma abordagem também teórica a esse trabalho, eu recorri ao trabalho a obra do Dário Villanueva, que é um livro bastante interessante chamado Teorias do Realismo Literário, publicado em 1994. Oh, o galo tá cantando aqui. Tá mó briga esses galos aqui, vocês têm que ver, gente. Eles estão brigando direto. Acho que tá rolando uma disputa aqui da liderança. E esse livro, eu achei ele muito interessante porque você tem assim, diversos livros, é claro, que vão abordar a questão do realismo literário. Mas o que eu achei interessante nesse livro especificamente é que ele propõe uma abordagem que a gente poderia chamar de uma abordagem do realismo literário por uma perspectiva pragmática. Ou seja,
que ele propõe ali? É pensar como é que esse tipo de literatura, né, que reclama, vamos dizer assim, o seu direito, né, de retratar uma determinada realidade, como é que esse tipo de literatura impacta nesse processo prático e cotidiano de construção da realidade. Né? A gente viu nas aulas anteriores, né, a partir dos conceitos da psicanálise de real e realidade, que realidade não é um dado, não é um dado empírico inequívoco, né? Ele é justamente uma construção social. E aí você tem uma vasta tradição dentro da sociologia para pensar o caráter de construção social da realidade, né? Enfim, quem tiver interesse nesse tema depois posso referenciar mais obras, né? Mas, enfim. Então o problema, né, a forma como o Villanueva aborda o problema do realismo, ele se desloca então dessa posição de uma descrição de uma dada realidade, né, como se a literatura simplesmente descrevesse essa realidade, né? Embora muitas vezes seja esse o pacto de leitura implícito da ficção realista. O que é uma ficção realista? É uma ficção que está dizendo para o seu leitor: olha aqui, ó, eu estou descrevendo a realidade, nada mais do que a realidade. Né? Essa ficção aqui é só um modo de, na verdade, imaginar alguma coisa que é do registro da realidade. Então, esse é o pacto, né, implícito dentro desse tipo de literatura. E aí nós temos que também fazer uma reflexão sobre isso, né, gente? Assim, toda literatura, ela coloca um pacto específico. Na verdade, todo escrito, né? Então, assim, os escritos sagrados, eles implicam um tipo de pacto de leitura diferente, por exemplo, da literatura, né? Diferente de um escrito científico. Né? Cada uma desses gêneros de escrita, eles vão impor um tipo de pacto implícito de leitura distinto com o seu leitor. E se vocês tiverem interesse sobre esse tema também, posso indicar também um artigo bem interessante que vai discutir exatamente assim essa diferença, né? Qual a nossa posição como leitor, por exemplo, ao abordar um texto religioso, um texto literário ou um texto científico. Então o Villanueva propõe esse deslocamento, né, dessa posição de descrição da realidade para uma possibilidade da literatura atuar como um dispositivo de prospecção. Né? O que é essa prospecção? Como é que seria essa prospecção? Através do imaginário, né, a literatura vai, então, dar forma, né, a determinados elementos de uma realidade que não é uma realidade que já está colocada, já está posta, mas é uma realidade, talvez, que a gente almeja alcançar, ou é uma realidade que está circunscrita a um determinado grupo social, mas que é alçada aí à categoria de um experimento, né? De um experimento social. Então, isso aí, né, esse trabalho vai resultar nessas formas pelas quais os leitores de uma determinada ficção, qual seja o romance realista, vão conceber os aspectos da sua própria realidade sob influência da leitura do romance. Então, na história da literatura, a gente também tem essa discussão muito interessante, né, que é feita desde Don Quixote, que é essa ficcionalização do próprio leitor. Né? O que acontece com o leitor que consome a literatura? Como é que ele vê a realidade? Né? Então, por exemplo, Madame Bovary, de Flaubert, é um clássico que sintetiza, né, essa posição. Quer dizer, Madame Bovary é alguém que, a partir né, de uma leitura exagerada, né, de histórias e romances amorosos, historinhas de água com açúcar, ela é influenciada por esse romance e isso determina a forma dela de ver a realidade. Né? E inclusive essa determinação de como ela vê a realidade a induz a um tipo de erro infeliz que desemboca então na sua própria destruição. Né? Talvez o romance traga aí uma certa moral. Don Quixote, da mesma maneira, pode ser interpretado como uma história de um sujeito que enlouqueceu de tanto ler romance de cavalaria. Né? Então essas obras estão dizendo respeito à forma como o leitor é afetado, né, pelo seu consumo da literatura. Basicamente, se a gente quiser traduzir nos termos da nossa disciplina, esses romances estão discutindo como que a literatura se transforma num dispositivo de produção de subjetividades. Né? Então, esses heróis como Don Quixote e Madame Bovary são subjetividades produzidas pela literatura. Até tem que lembrar disso depois para adicionar no meu esquema de aula, que na hora, assim, é tanta coisa, eu não coloquei isso no esquema de aula, mas eu precisava muito falar disso aqui depois, preciso lembrar disso. Bom,
Ou seja, gente, assim, basicamente, então, o que o Dário Villanueva vai trazer para a nossa discussão é ressaltar essa importância, né, do romance realista como discurso ficcional na capacidade, né, de instilar essas imagens e fantasias que vão ser decisivas para a construção social da realidade. E aí, gente, nós não precisamos, né, fazer muito esforço de mediação teórica. Assim. Quem leu a novela Pai Raiol tem uma dimensão assim muito concreta do que significa isso. É só tentar imaginar, vamos tentar nos colocar no lugar, né, do leitor desse romance que estava lá em 1869, 1870, lendo um romance como esse, né? A autoridade que a letra impressa tinha dentro dessa sociedade. Imagina isso, imagina o lugar de verdade ocupado por essa narrativa. Imagina a forma como isso determinou a nossa construção social da realidade. Isso para a gente entender um pouco dessas raízes racistas do nosso país, né? Assim, de onde que vem simbolicamente, quer dizer, há uma longa estrada aí. Isso não é de hoje, né? Isso já está acontecendo pelas formas através das quais a gente foi inserido dentro dessa cultura simbólica e letrada da literatura, né? A própria literatura é, tem seus momentos, né? De, vamos dizer assim, de conservação e inserção do estereótipo racista, né? Embora em outros momentos ela seja absolutamente necessária para provocar uma consciência libertadora e emancipadora, né, a gente também não pode negar e escamotear o fato de que existiu literatura racista. Talvez exista também até hoje, né? Certamente existe, né? Bom, se a gente levar em conta que a realidade, então, ela é constituída por esse conjunto, né, de mediações simbólicas com as quais um sujeito se defende do real, né, o real tal qual a gente definiu através da psicanálise, como isso que está excluído do simbólico, né, esse horror da coisa não nominada, a gente pode então perceber o caráter defensivo, né, dessas ficções ou narrativas que têm como principal papel assegurar ou consolidar clichês, né, desempenhando um papel que o Omibaba chama do aspecto pedagógico da literatura, em oposição ao que ele chama de performativo, que teria como efeito destabilizar essas imagens típicas. Então, vejam bem, pessoal. A gente falava a partir da teoria do Lacan, né, que para que a gente pudesse pensar então esses registros do imaginário, do simbólico e do real. Né? O que o imaginário faz? O que é típico do registro imaginário? É essa sedimentação da fantasia, essa sedimentação das imagens, né? Então a sedimentação do clichê e da imagem opera aí a partir desses elementos do imaginário, enquanto que o simbólico, pela sua característica de incompletude, como a gente viu a partir, né, daquela aula do texto Levi-Strauss, né, o que acontece com o simbólico? Você precisa de um elemento suplementar, que é o imaginário, para que a razão simbólica possa funcionar, porque o simbólico ele de alguma maneira tem aí a polissemia, né? A possibilidade do equívoco, né? O símbolo ele sempre aponta para mais elementos, né? Ele então tem um conjunto de relações que é desigual. Então isso a gente pode pensar também junto com o que o Homi Bhabha chama do aspecto pedagógico e performativo da literatura. Né? No aspecto pedagógico, você tem essas imagens que se harmonizam e que se encaixam, né? E no aspecto performativo, geralmente, é um tipo de imagem perturbadora de um determinado sistema simbólico. Né? É um tipo de imagem que não vem para confirmar uma identidade, mas antes para colocar questionamentos e fazer uma perturbação daquelas imagens típicas. Tá, só dei uma paradinha aqui para ver. Rafael chegou. Laísa, boa tarde, Silvane, boa tarde, Jéssica. Eu falei do artigo, Jéssica. Qual artigo mesmo? Deixa eu te perguntar aqui para lembrar depois, porque eu falei de mais de um e eu passo para vocês aqui na sequência, assim que eu lembrar. Desculpa, gente, porque como tem esse tempo, né, que eu vou no texto e depois eu volto, aí tem hora que eu esqueço um pouquinho, mas a gente vai chegando lá. Então, esse romance, né, ele encontra esses ecos nessa forma de escrita do romance realista naturalista que ficou conhecido como romance de tese. O romance de tese, pessoal, ele é assim, não foi uma denominação que colou muito, então vocês vão encontrar muito pouco essa forma de categorização do romance
Então, os exemplos, né, são romances franceses, mas você tem sim alguns romances brasileiros, né, que se afiliam muito. E o As Vítimas Algozes é um romance de tese por excelência. Por que você tem ali? Você tem uma tese, né, que o autor tem, Joaquim Manuel de Macedo, ele tem uma tese a respeito da escravidão, né, que é uma tese de que a escravidão ela não é apenas uma crueldade com o escravizado, mas ela de alguma forma provoca um processo de depreciação moral no escravizador, né? E isso é a tese principal que ele está defendendo nesse romance, quer dizer, a tese que ele está dizendo é que a escravidão é ruim para o branco também, né? E aí vocês estão vendo como ele articula essa tese. E um outro exemplo também, talvez bastante conhecido de vocês, que é um romance muito lido, é O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que o Adolfo Caminha tenta defender uma tese a respeito do determinismo sociológico da sexualidade, né? Esse texto, então, conta a história, né, de O Bom Crioulo. É um marinheiro, né, que vai para o navio com o grumete Aleixo, né? O Aleixo, na verdade, ele é mais o protagonista da narrativa. E a gente conhece o Bom Crioulo pelas lentes, pelo olhar do Aleixo, né? E então, assim, o Adolfo Caminha defende essa tese de que a sexualidade ela pode estar sujeita a determinante sociológica, porque o Aleixo, então, ele tem uma relação homossexual com o Bom Crioulo, que o protege nas viagens de navio, né, da maldade dos outros marinheiros, né? Enquanto ele está em terra, ele se apaixona por uma mulher e quer viver como uma mulher. Então, o romance retrata esse conflito, né? Do cara que na hora que está no mar é homossexual e na hora que está em terra é heterossexual, né? O drama desse marinheiro. É um livro muito bonito, assim, eu acho que vale a pena, né, com todas as dimensões que a gente pode localizar ali, de veículos também de um certo preconceito, a gente vai ver isso também, quer dizer, temos que olhar para isso aí com muita calma, porque existe todo um jogo de ambivalências, né, na literatura, na vida também, né, gente? A vida é cheia de símbolos ambivalentes que a gente tem que olhar também com uma certa calma. Mas então isso é que é o romance de tese, né? O romance de tese ele tem ali uma intenção muitas vezes fácil de identificar de sustentação de uma tese científica, filosófica, teológica, né? Isso também não aconteceu só nesse período. O pessoal da psicologia, por exemplo, vai lembrar de um romance que foi escrito pelo Skinner, né? Skinner, que é vamos dizer assim, o grande formulador do behaviorismo radical, né, nos Estados Unidos, ele escreveu um romance chamado Walden 2, e nesse romance ele ficcionaliza a história, né? Ele ficcionaliza um modelo, quer dizer, o que seria para ele aquela ficção, o que seria uma sociedade regida pela engenharia comportamental. É um romance também muito interessante, vale a pena. Eu li em 1997, foi uma das primeiras coisas que eu li, né, assim, relativas aos conteúdos da psicologia, quando eu estava ingressando no curso, e esse livro me marcou bastante, né? Eu estou muito distante, obviamente, do behaviorismo radical, mas a leitura desse romance me fez ser simpático ao Skinner como pensador, como cientista, né? Eu achei muito interessante. Então, pessoal, esse aspecto pragmático, crítico para a compreensão dessa narrativa, ou seja, por que esses sujeitos, né, por que o Adolfo Caminha, por que o Joaquim Manuel de Macedo não escreveram simplesmente um tratado sociológico? Por que eles adotaram essa escrita científica, né? Eles poderiam ter escrito um tratado científico, filosófico, escrito um tratado moral, mas eles optaram pela escrita de um romance. Por que eles fizeram isso, né, pessoal? É uma pergunta para a gente começar a se fazer. Qual seria o efeito pragmático, né, que se consegue defendendo uma tese sobre uma suposta realidade social por meio da ficção? E que tipo de manobra de persuasão que a ficção vai tornar acessível que seria vedado aos outros gêneros que a gente mencionou? Quer dizer, quais são as manobras de persuasão do seu público que você pode utilizar na ficção que você não poderia utilizar num tratado científico, num tratado moral, num tratado filosófico? Então, essas perguntas, inclusive, vão guiar um pouco a leitura que a gente vai realizar aqui
desse romance. Vou fazer um pequeno intervalo aqui só para ver as perguntas de vocês se tem alguma coisa. Débora já esclareceu aqui que o artigo é o artigo sobre as diferentes posições do leitor. Jéssica confirmando, beleza, pode deixar comigo. Final da aula eu já estou encaminhando para vocês, tá? Voltando também, tá, gente? Assim, perguntas e tal, então você sabe, né? O nosso esquema vocês já conhecem. Joaquim Manuel de Macedo, ele foi um abolicionista e esse livro ele constitui essa espécie de defesa da abolição que é feita não em nome de uma luta por liberdade por parte dos escravizados, né, mas uma demonstração de que a condição de escravidão gera uma proximidade, uma dependência excessiva com os negros que o branco deveria evitar a fim de salvar-se de um processo de decadência moral. Né? Portanto, temos aqui uma obra literária que, ao mesmo tempo, é um importante documento, tá? Gente, lembre-se muito disso. O Luiz Costa Lima tem um artigo muito importante chamado Ficção e Documento, que ele vai discutir isso. Quer dizer, olha, nem tudo numa ficção pode ser considerado documento histórico, mas grande parte da ficção pode ser considerado documento histórico desde que a gente saiba balizar que caráter de documento. Às vezes o documento, não no sentido assim, de dizer de algo factual que aconteceu, mas ele documenta um determinado tipo de imaginário. Né? E é essa pergunta que eu estou deixando aí para vocês. Né? Qual seria a obra literária que não seria um importante documento? Todas as obras literárias funcionam como documento nesse sentido porque elas documentam um determinado tipo de imaginário de uma época. Mas esse livro, particularmente, ele vai se tornar um documento desse complexo panorama ideológico do abolicionismo no Brasil. Quer dizer, as várias forças, né, as várias ideologias que compunham aí essa noção de abolicionismo. Para nós isso é muito importante, obviamente. Se vocês fizerem uma busca rápida, né, na maioria dos livros didáticos que são hoje adotados, né, nas disciplinas de história, pelas nossas escolas na rede pública e na rede particular, vocês vão ver que, via de regra, o abolicionismo ele é retratado como um movimento progressista, né? É claro que você tinha aí a Confederação Abolicionista como um movimento assim bastante interessante, mas é importante entender que esse movimento não era homogêneo, né? E que dentro dele ali você tem esse nicho ideológico, do qual Joaquim Manuel de Macedo faz parte, para qual o abolicionismo ele não vinha separado de um conjunto de discursos que vão ser mais tarde os germes, né, que vão gerar essa teoria eugenista no Brasil. Também posso indicar um interessante artigo sobre a construção do eugenismo no Brasil. Aqui, deixa eu te falar. Tô trabalhando um pouquinho aqui, ó. Eu deixei meu celular com o celular. Pega ele lá, então. Pega lá. Pede ajuda pra sua mãe. Sua mãe ajuda. Então acabou a bateria. Então vai lá e pega. Pega lá. Pega. Que é o movimento... Desculpa, gente, a interrupção aqui, mas é isso. Você tá passando aqui... que é o movimento eugenista no Brasil. Né? Então, assim, o movimento eugenista no Brasil é algo extremamente complexo. Né? Não foi o mesmo movimento eugenista na Europa, né? Apesar de beber dessas fontes e de dialogar com esses pensadores, como Herbert Spencer, né? Os evolucionistas ingleses, né? Os chamados evolucionistas sociais, que faziam essa aplicação em bloco da teoria da evolução em Darwin na sociedade, né? Enfim, uma coisa que para nós hoje soa muito bizarra, né? Por exemplo, uma das coisas que eles defendiam é que eles achavam que o pobre não deveria ser alfabetizado e que a gente não deveria vacinar as crianças, porque quem morresse tinha que morrer mesmo, que isso era parte do processo de seleção da espécie. Hoje a gente sabe, né, assim, os grandes equívocos dessa posição, enfim, porque a gente tem que entender a construção social da nossa realidade. A nossa realidade social não é natureza, ela é uma construção social, né? Enfim, ver aqui se nós temos aqui. Pode digitar.
Laísa está dizendo que sim, né? E todas as tensões postas em um período histórico se refletem diretamente na literatura, com certeza, assim, é essa a questão da literatura. Por isso que a gente pode pensar nela como um documento, né? Obviamente que não um documento, né? Assim, né? No sentido que o senso comum entende por documento, né? Vamos lá, vamos avançando. Somos então, o discurso eugenista, né, pessoal, assim, bem como esses discursos que foram elencados aí dentro desse nicho do movimento abolicionista, eles são um conjunto de discursos que apelam para o discurso científico, para o discurso moral e religioso, sem estabelecer fronteiras muito claras entre esses, né, mais ou menos manejando cada um dos discursos de acordo com esse seu potencial persuasivo em cada situação. Essa sacada é uma sacada Foucaultiana. Tá? Assim, o Foucault em seminários como Em Defesa da Sociedade, ele vai falar do discurso histórico-político, né? Em toda a obra dele em que ele vai falar da questão das construções discursivas, ele vai mostrar para a gente que nós é que às vezes tentamos encontrar essa ideia disciplinar, né? Assim, que o discurso tem uma caixinha, que ele fala que isso é discurso científico, isso é discurso religioso. Claro que às vezes é importante poder organizar minimamente esse campo. Mas o que Foucault está chamando aí de um dispositivo, né? O dispositivo é justamente esse processo através do qual os discursos se condicionam mutuamente. Então, por exemplo, na História da Loucura, Foucault mostra isso. O discurso científico ele se condiciona no discurso religioso e no discurso moral para produzir a exclusão da loucura. Né? A exclusão da loucura não se dá através de um único discurso. Ela precisa de um dispositivo constituído a partir de diversos discursos. O discurso econômico, né? O louco não produz, é improdutivo. O discurso moral, né? O louco é imoral. O discurso religioso, o louco está recebendo um castigo de Deus. O discurso científico, o louco é doente. E aí você constrói todo um paradigma, né, a partir desse dispositivo para produzir aí um processo de exclusão. Então é importante estar atento para isso também, né, pessoal? Assim que a gente, por mais que a gente possa olhar para os discursos a partir, né, dessa relação, vamos dizer assim, organizada, né, higiênica e das disciplinas, se trata de uma relação muito mais complexa. E isso que é interessante na literatura, porque a literatura e a ficção conseguem justamente dar conta dessa complexidade. Entende? Conseguem mostrar aí como é que esses discursos se encontram e se condicionam mutuamente. Bom, um dos temas desse livro, né, mais especificamente da novela O Pai Raiol, o Feiticeiro, é um certo aspecto, né, em certo aspecto é o tema de uma higiene social, que então vai antecipar aí cerca de 40, 50 anos o movimento higienista e eugenista no Brasil. 40 ou 50 anos depois, então, vai surgir esse movimento, que é esse movimento, então, que vai propor, né, uma higienização da sociedade brasileira, né? Então, o movimento eugenista, por exemplo, ele tem certas teorias de que algumas doenças, sobretudo doenças mentais e chamadas degenerativas, são causadas pela miscigenação. Esse é, vamos dizer assim, o principal teoria, né, do movimento eugenista no mundo e mais especificamente no Brasil também, com algumas características particulares. Bom, e dentro disso, pessoal, né, dessa ideia de higiene social, o que a novela Pai Rael está chamando a nossa atenção? Para que a sociedade possa se limpar, se purgar dessa prática ilegal da medicina conhecida como charlatanismo. Então, o charlatanismo ele é associado, né, com um mal global, né, o narrador, né, de Pai Raul vai nos dizer porque ele também acontece lá nas ruas de Paris. Mas é claro, há uma gravidade proporcionalmente maior, né, na visão do narrador, pelo fato de que no Brasil você tem um estado cultural mais primitivo, né, segundo esse mesmo narrador. E esse estado primitivo é inequivocamente associado aos povos que vêm da África, à sua medicina, seu conhecimento. Então, o que esse romance faz, de fato, é uma condenação explícita de certas formas de vida e culturas que seria mais preciso dizer
que o romance promove aquilo que críticos como Boaventura Souza Santos chama de um epistemicídio, né? Então, o epistemicídio é esse, vamos dizer assim, essa operação, né? Essa operação simbólica de recalcamento, né? E morte da cultura do outro, né? Por que é especificamente aí, gente? Olha, quando a gente está falando, né, da... E assim, é interessante também a gente contextualizar nessa época, né? O que está acontecendo nessa época em que Pai Hall é publicado? Você tem o movimento do espiritismo kardecista surgindo, né? E aí você tem uma série de pessoas na França, na própria Europa, né, que são pessoas que estão publicando livros, que alegam que se comunica com o espírito, que fala com os mortos, né? Ganhando muito dinheiro na Europa com isso. E tudo isso faz parte dessas práticas de charlatanismo. Né? Por que o autor, então, faz essa equação do charlatanismo e da prática ilegal da medicina com aspectos da cultura negra proveniente da África? Né? Por que não considerar isso também? Por que não considerar, por exemplo, todas essas práticas, né, divinatórias, né, todas essas práticas de comunicação com os espíritos, né, todas essas práticas que estavam ali efervescendo, né, dentro do contexto cultural europeu? Até mesmo questões que a gente conhece hoje como autoajuda, né, esses livros de domínio da mente, né, de auto-hipnose, isso estava aí também surgindo nesse contexto na Europa, né? Até depois posso indicar para vocês um filme muito interessante que trata desse assunto, muito legal mesmo. Tem, acho que tem no Netflix, né? A gente pode deixar aí a referência para vocês desse filme. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para esse aspecto do epistemicídio, entende? Porque assim, o charlatanismo, né, e a prática da medicina ilegal é alguma coisa assim muito mais difusa no Brasil e, sobretudo, entre os brancos. O número de brancos fazendo prática ilegal na medicina, registrados, né, no Brasil nessa época é algo assim assustador, né? Pessoas que falavam que eram dentistas e era médico e atendia clandestinamente, iam presos, né? Assim, tem muito registro disso, né? Tem até um caso interessante, né? Que é um caso clínico febrônio, considerado Schreber brasileiro, que um paciente, né? Que era foi um paciente psicótico que a determinada altura da sua vida praticou a, a medicina ilegal e também fazia prática ilegal da odontologia, né? Ele não tinha formação e se apresentava como dentista, como médico e fazia barbaridades. Então aí você tem um romance, né, que tem como pano de fundo essa tese médico-científica, né? Quer dizer, vamos que o grande sol da ciência possa nos iluminar para nos livrar do charlatanismo e da prática ilegal da medicina. Em alguns momentos você tem também o apoio de um discurso religioso, né? A gente destacou aí na nossa análise, né? Essa ideia da religião do Deus verdadeiro, né? O cristianismo, o catolicismo, na verdade, como religião do Deus verdadeiro. E o romance também, subrepticiamente, ele advoga essa existência de uma hierarquia entre as raças e as culturas, né? É uma visão eugenista e epistemicida, segundo a qual o charlatanismo presente no mundo todo, inclusive nas grandes cidades da Europa, como o autor do romance faz questão de mencionar, se associa a um conjunto de características, né, à imagem de um primitivismo do povo negro, em contraste com essa luminosidade, beleza moral do positivismo e do iluminismo europeu. E isso que, voltando àquela pergunta que a gente faz, quer dizer, todo esse jogo, né, dessa hierarquia racial, né, dessas defesas, talvez só são possíveis porque se trata de um romance. Né? Talvez o tratado científico ou moral ele exigiria do autor um determinado rigor que ele não seria capaz de acompanhar para defender essas teses. Então ele talvez cairia numa contradição. Quer dizer, o romance é cheio de contradições também, mas talvez mais explicitamente ele cairia em contradições e não conseguiria defender a tese que ele procura defender. Então, para a gente abordar esse texto, né, do Joaquim Manuel de Macedo, através das pistas e indicações de Fanon, abordar essas imagens, né, e fantasias presentes num determinado produto cultural, a gente vai partir, vou propor para nós aqui, duas frentes, né, que vão se articular.
A primeira eu vou chamar de uma abordagem narratológica, né, que seria basicamente essa discussão do modo e perspectiva de narração, dos lugares e instâncias, né, que vão resultar nesse modo específico de narrar, nessa visão do mundo do narrador, né, que é construída a partir de aspectos sutis, né, e como ele se dirige ao leitor implícito e tudo mais. E uma segunda frente, que seria aquilo que o Georg Lukács chama de uma fisionomia intelectual do personagem artístico, que é aquilo que vai nos possibilitar pensar as imagens e as imagens, as fantasias em jogo na construção das personagens dessa novela. Ou seja, como que cada construção de personagem reflete um drama dessa sociedade que é sintetizada a partir dessa personificação, né, que é feita na personagem. Esses processos de personificação que são muito abordados pela psicanálise também. A Melanie Klein, tem uma psicanalista inglesa, tem um texto muito importante, muito famoso, que se chama A Personificação no Brincar da Criança. Deixa eu só tomar nota aqui para não esquecer de falar disso depois. E nesse texto, ela mostra como a criança, então, personifica várias instâncias psíquicas através da brincadeira, né? Então, através da brincadeira, ela personifica ali a imagem do, vamos dizer assim, do superego, do punidor. Ela personifica a imagem do id, ela personifica as suas imagens de desamparo, ela personifica as imagens maternas e paternas, né? Todo um jogo de personificação que a criança realiza dos seus dramas internos na brincadeira, que de modo análogo a gente pode perceber o funcionamento disso no romance, né? Como que os personagens, né, de um romance e de uma novela condensam, né, e personificam esses dramas sociais. Antes da gente prosseguir então na nossa análise, eu vou dar uma olhada aqui se temos perguntas, intervenções. O Rafa está dizendo aqui que ainda hoje temos muitos casos assim, em relação ao exercício da psicanálise, né? De fato, assim, né? A psicanálise é cheia desses exemplos, né? De casos de uma, vamos dizer assim, de uma prática ilegal, de uma prática pouco rigorosa, pessoas que se apropriam, né, desse título de psicanalistas, né, sem a rigor entender o caráter dessa formação, inclusive associações, né, que se colocam nesse lugar, né, de bastião da psicanálise, né? Então você tem SPOB, né, um movimento de pastores evangélicos, né, que querem regulamentar a psicanálise, mas que de fato talvez falta a eles uma compreensão da radicalidade da proposta da psicanálise e, e assim uma certa incompatibilidade com a prática que eles pregam, né? O Luiz está trazendo para a gente essas repercussões do movimento eugenista no Brasil, né? Que pode ser uma, assim, a partir do áudio vazado aí do secretário de Turismo, né? Enfim, comentários absolutamente racistas, né? E que ele procura fundamentar a partir de uma pesquisa científica, enfim. Isso está presente ainda hoje, tá, pessoal? O movimento eugenista ele deixa, assim, obviamente, uma grande herança para os racistas, né, poderem retirar daí uma série de elementos discursivos, né, nos quais eles acreditam trazer fundamentação para o seu posicionamento racista, né? E isso também é uma grande questão para nós hoje, para a gente possa entender isso, né? Quais são os parâmetros, né, de proposição do conhecimento científico, né? Qual a importância também da gente entender o processo pelo qual se produz ciência, porque dados você pode manipular de várias formas, né? Dentro da psicologia também é muito frequente, né? Você então vai ter lá o pessoal na época que descobriu a testagem psicológica, aí fizeram testes psicológicos lá nos pigmeus na Austrália, e aí chegaram à conclusão que os pigmeus são os mais
vamos dizer, são o povo menos inteligente da face da Terra. Mas assim, isso está relacionado a uma visão muito limitada e eurocêntrica do que significa a inteligência, né? A inteligência ela tem outros aspectos também. E aí, a partir disso, você cria uma visão de ciência muito unilateral e que, na verdade, é só uma confirmação do autoengano, né? E da vontade de dominação de um determinado povo sobre outro. Laísa também está trazendo aqui o caso dos coachings, né? Essa questão, né, é isso, né? Você tem esse problema, né, de lidar com essa formação, é algo bastante complexo, né? Mas de fato isso é um problema, né, para nós que estamos lidando hoje assim, dentro do campo da psicologia, né? É claro que o coaching pode ter seu papel, pode ter seu lugar, enfim. Não estou dizendo que ele não possa exercer o seu trabalho, mas o problema é quando ele se coloca, né, na posição de alguém que é capaz, né, de lidar e tratar algumas mazelas, né, que ele não tem a mínima pista do que seja, ele não tem uma mínima noção por onde que aquilo passa. Enfim, é preciso tomar muito cuidado com isso também, né? Bem, ok. A gente vai seguir então agora com o aspecto, vamos primeiro com o aspecto narratológico, né? Então, para que a gente possa então examinar, né, isso que a gente está chamando de uma frente desse aspecto narratológico, a gente precisaria então realizar algumas perguntas básicas que vão orientar a nossa abordagem em relação a não apenas esse texto, mas o texto literário de forma geral. Essas perguntas também podem, não necessitam ficar restritos a uma interrogação do texto literário, né? Algumas questões aqui que a gente levanta nesse aspecto narratológico, elas podem ser endereçadas a um texto científico, a um texto religioso também. O texto religioso, inclusive, é muito interessante quando a gente pensa a partir dessa perspectiva, né? Qual que é o leitor implícito, né? Qual que é a dimensão do narrador, né? São questões assim interessantíssimas. E o texto científico também. E além do texto científico também diz respeito à nossa capacidade de escutar narrativas, né? Então, a gente que trabalha como psicanalista, quando você escuta o relato de alguém, você está também, de alguma maneira, operando com essas questões, né? Esse relato que o paciente te dirige, né? Ele é um relato que, a partir da forma como ele é feito para você, como ele se endereça para você, como ele te convida, ele revela elementos da fantasia que o paciente faz a seu respeito. Então, da mesma maneira, nesses aspectos narratológicos, a gente percebe isso. Quer dizer, o narrador, o autor, quando ele constrói um discurso para se dirigir a um determinado leitor, ele não consegue fazer isso no vazio. Ele tem que construir uma determinada fantasia, mesmo que de traços mínimos, né? Mesmo que essa fantasia seja alguns traços mínimos, né? Que é a pressuposição do lugar do leitor, né? De que lugar eu pressuponho que esse leitor escuta a minha narrativa? O que de lugar eu pressuponho que essa pessoa toma a minha narrativa? O que ela vai considerar como um aspecto verossimilhante? Ou que tipo de argumento pode persuadir esse interlocutor ao qual me dirijo, seja ele um leitor, seja ele o meu analista, seja ele um delegado que toma meu depoimento, seja ele quem for, tá? A gente então atua com essa fantasia que é produzir, né, imaginariamente, duplicar imaginariamente esse lugar do outro ao qual a gente endereça a nossa narrativa. Então, por mais que o romance realista ele force, né, ou estabeleça um pacto de leitura no qual o seu leitor, né, no qual a noção de veracidade e a alegação de verdade sejam os elementos pilotos, né, é isso que o romance realista faz, é convidar o leitor a olhar para aquilo, olha, veja essa realidade que eu estou escrevendo aqui, né? E aí tem um ponto mais interessante, porque o narrador do romance realista, ele diz para o leitor implicitamente, a mensagem do narrador do romance realista implícita para o leitor é a seguinte, fala, veja essa realidade que está acontecendo, que na verdade
Eu estou meramente retratando para você, eu não estou interferindo em nada, né? Mas a gente sabe que todo observador interfere na narrativa, né? Então, a gente sabe também que toda narrativa só vai poder ser construída a partir da perspectiva do narrador, né? Tem que ter um narrador ali que ordene aqueles fatos, né, e que apresente aqueles fatos para a gente a partir de uma perspectiva, né? Então, um narrador onisciente em terceira pessoa, né, que é típico do romance realista, nada mais é do que esse dispositivo que vai permitir criar essa ilusão de que os acontecimentos dentro da narrativa eles se desenrolam numa relação de total autonomia em relação ao narrador, né? Então lá no narrador do Pai Raiol é isso, o narrador do Pai Raiol está contando uma história e tal, então assim, ele está trazendo para o leitor essa história e aquela história ali está acontecendo independente dele, ele tem uma autonomia, né? Então assim, aqueles posicionamentos morais que o narrador emite, na verdade o narrador nunca traz como um posicionamento moral dele. É uma simples constatação, né? Aquilo que ele está constatando naquele conjunto de fatos e acontecimentos que ocorrem, que ele simplesmente traz para o seu leitor sem muita interferência, né? Ou pelo menos sem admitir a sua interferência. Então o narrador atua aí, né? O narrador do romance realista, de toda maneira, ele não só do romance realista, a gente vai ver outros romances também que essa figura aparece, né? Que ele atua ali como se ele fosse apenas um observador objetivo, né? Ele não tem uma presença corpórea que afeta a própria narrativa. Então, nesse sentido, ele é muito diferente de um narrador em primeira pessoa. O problema do narrador em primeira pessoa é porque, como o narrador em primeira pessoa ele está colocado na narrativa, tem uma presença corpórea dele ali naquela narrativa que é afetado e que afeta a própria narrativa, né? Então é muito diferente dessa perspectiva da terceira pessoa de um narrador onisciente, né? Então, estando ciente desse dispositivo capaz de criar essa ilusão de narração objetiva, a gente deve se perguntar qual é o autor implícito, né, e qual é o leitor implícito dessas narrativas. Ou seja, qual que é o autor implícito em Pai Raiol e qual que é o leitor implícito, né? Qual que é o autor, quer dizer, qual o conjunto de visões de mundo e perspectiva que esse autor congrega e domina nessa narrativa para se dirigir a um determinado público? Que público é esse, né? É claro que em literatura, assim, você pode pensar que num primeiro momento a literatura funcionou tendo como alvo um público específico e depois, como a obra permanece e outros públicos vão lendo, né, a gente lê e reinterpreta isso. Mas, de fato, nós não somos o público-alvo dessa obra, né? Ou seja, quais os elementos que numa perspectiva que alega a si mesmo como objetivo, podemos observar as escolhas, os posicionamentos e a subjetividade, enfim, né? Como que a gente vai observar as escolhas e os posicionamentos e a subjetividade desse narrador, né? Essa aqui é a pergunta que vai nos guiar, então. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem mais questões, está tudo certo. Tem um comentário do Rafael aqui. Sim, né? O Rafael está colocando isso para a questão da telenovela, né? Músicas e telenovelas, né? Que vão abordar esses temas polêmicos, né? Enfim, que são um esforço aí de tocar no tema, na desconstrução. Eu acho que é interessante, poxa, né? Que possa aparecer numa novela da Globo, né? Que possa ser colocado lá o tema do racismo, possa ser colocado o tema da população LGBT, né, das crianças com síndrome de Down. Claro que é importante, mas é claro que também, por se tratar, né, de um tipo de comunicação que a gente sabe qual é feita também a partir de certos estereótipos, né? Então você quebra uns estereótipos, mas também você veicula outros, né? E eu acho que é importante mesmo a gente ter os nossos ouvidos atentos, né? A gente que está estudando, claro que, né, no nosso trabalho como educadores também, né? Pessoas que lidam com a literatura e que ensinam literatura nas escolas, né? Talvez seja transmitir para os nossos alunos um pouco dessa sutileza no olhar, tentar
né, capturar as coisas a partir de uma perspectiva do problema um pouco mais complexo. Mas a ideia é essa, né? Quer dizer que, de alguma maneira, você vai tentar proceder com a desconstrução de determinados estereótipos a partir da construção de outros ou de novos estereótipos, né? Então, isso é alguma coisa que a gente tem que estar atento, né, a esse movimento também. Fala com ele que não pode ir, não. Fala com ele para deixar lá. Daqui a pouco eu vou lá. Bom, para a gente poder então fazer essa abordagem aí, né, um pouco mais teórica também, durante o final dos anos 60 e da década de 70, é possível se acompanhar uma série de discussões no campo da teoria literária sobre a ideia de leitor implícito. Né? Leitor implícito é uma nomenclatura do Wolfgang Iser, que é um autor com o qual eu trabalhei na minha tese de doutorado, ou também, né, a ideia de um leitor modelo, né, tal como é chamado pelo Humberto Eco. Né? Humberto Eco, nesse livro chamado Seis Passeios pelo Bosque da Ficção, ele, ele utiliza, né, esse conceito de um leitor modelo, que eu acho que é muito semelhante à ideia do leitor implícito. Né? E, de fato, o Humberto Eco também está bebendo dessa fonte, né? Está discutindo os trabalhos do Iser. Né? O Humberto Eco vem com esse conceito um pouco depois. Né? Os Seis Passeios pelo Bosque da Ficção já é de 94, se eu não me engano, na década de 90. E o, o Leitor Implícito, né, que é esse livro, essa coletânea de artigos do Iser, já é da década de 70. Né? Foi publicado em 70 nos Estados Unidos, mas já é uma tradução do alemão de alguma coisa que foi publicada na Alemanha na década de 60. Então, esses autores então trazem esse conceito, né, para que a gente possa entender um pouco e fazer uma reflexão muito importante, que é a ideia de que o jogo, o texto literário, ele é uma peça dentro de um diálogo cultural. Né? Tem um diálogo cultural acontecendo e o, jogo, e o texto literário ele é um dos pontos desse diálogo. Né? E, e nesse sentido, tem uma comunicação específica que ocorre ali. Né? Assim, você tem uma comunicação, quer dizer, quando você faz um poema, você está comunicando com algumas pessoas, né? Não com todas, mas porque o poema, por exemplo, se eu faço um poema que é um haikai, eu estou comunicando com uma tradição de pessoas que leem haikai, que sabem o que é um haikai, né, que apreciam o tipo de estética do haikai, nem todo mundo gosta, tem um monte de gente que acha haikai um poema bobo, sem sentido, né? Porque justamente é um tipo de poema que tem essa coisa do flash, né? De imagens ingênuas, da imanência da natureza. É um poema que não tem profundidade e que intencionalmente é feito para não ter profundidade. Né? Então ele está comunicando, né, com um público específico. Né? Então, dentro dessa estrutura do texto literário, né, a gente tem isso, que é o que esses autores estão chamando aí do leitor implícito ou do leitor modelo, que é essa figura, né? Então, a pergunta que eles fazem é essa, quer dizer, quem é essa figura suposta na perspectiva e na estrutura do texto a quem o texto se dirige? Né? Tem uma figura aí. Né? Tem uma figura aí. Então, quando a gente lê também textos científicos, é a mesma coisa. Né? Por exemplo, a gente lê Lacan. Você lê o Seminário 1 do Lacan, a figura suposta aí na estrutura do texto dele é o psicanalista. Né? Ele vai falar da Melanie Klein ou do Freud como se fossem figuras que a gente já conhece, sem explicar quem é. Né? Se ele está fazendo isso de falar dessas figuras sem explicar quem é, ele está supondo que o leitor saiba. Né? Então você está percebendo essa figura implícita aí justamente pelo que ele, vamos dizer assim, pelo que ele não explica, pelo que ele coloca como saber já dado ou tácito. Né? Então, a questão, as perguntas são essas, né? Quer dizer, quem é essa figura que está suposta na estrutura do texto, a quem o texto se dirige? Qual é o saber tácito? Né? O que esse leitor modelo, esse leitor implícito deve saber para entender o texto e a linguagem que o autor está utilizando? Enfim, dessas mesmas perguntas, devido a esse caráter relacional do jogo literário, a gente também vai formular
perguntas sobre o autor implícito do texto literário. Porque da mesma maneira, né, que a gente pode pensar essas perguntas em relação ao leitor, a gente pode também inversamente formular essas perguntas para a relação de investigação do autor. Então o Iser ele vai sintetizar essa posição da seguinte maneira, né? Eu coloquei aí uma citação do texto dele, nosso esquema de aula, que diz o seguinte: o autor cria, em suma, uma imagem de si mesmo e uma outra imagem deste leitor. Ele faz o seu leitor como ele faz o seu segundo eu. E a leitura mais bem-sucedida é aquela em que, mesmo criados autor e leitor, podem encontrar um acordo completo. Ou seja, há a pressuposição aí de um acordo tácito, tá, gente, entre o autor e o leitor que está pressuposto nessa estrutura do texto, nesse duplo, né, que o autor faz de um leitor para poder se dirigir. Do mesmo modo que o autor precisa indicar no texto uma imagem de si, mesmo que necessariamente lacunar, mas o suficiente para estabelecer no leitor um conjunto de determinações para que ele possa estabelecer esse pacto de leitura, o autor deve pressupor um leitor para o qual o encadeamento e os elementos da narração podem ser considerados como naturais ou artificiais. Assim, qual que é o nível desse leitor que vai aceitar ou não a minha argumentação, que vai considerar a minha argumentação natural ou artificial? Né? E qual, vamos dizer assim, o conjunto de autoridade de signos desse autor ou desse narrador dentro de uma narrativa que sejam suficientes para que eu, como leitor, venha confiar nele. Né? Falar assim, não, esse cara sabe do que ele está falando, ele entende disso. Né? Enfim, qualquer livro ele faz esse pacto, né, gente? Assim, você pega um livro qualquer, assim, tipo, olha, esse livro aqui que está na minha mesa, esse primeiro, né? Peguei o livro, vou olhar aqui, poxa, quem que é esse autor? Quais são as credenciais dele, né? Ah, eu vejo, ele é um antropólogo que dá aula em Nova York. Ah, então o cara parece ser interessante, realizou esse trabalho. Quer dizer, são algumas marcas que o próprio texto vai trazendo e que indicam para nós um pouco essa imagem com a qual a gente vai estabelecer o pacto. Mas ele também está pressupondo um leitor aqui, né? Isso é importante que a gente esteja atento, que há um leitor pressuposto nesses livros. Então, o fluxo narrativo, né, de qualquer narrativa, ele depende da constituição de um campo de naturalidade e continuidade dos acontecimentos e ações dos personagens, como vai dizer o próprio Iser. Aí nessa nova citação do Iser, ele vai dizer assim: a fim de desenvolver essa consciência, o narrador cria situações em que as ações dos personagens correspondem ao que o leitor é conduzido a considerar como natural. Né? O que o narrador faz? Ele vai criando todo um sistema no qual as ações do personagem parecem algo natural. É isso que o narrador, no Pai Raiol, vai fazendo o tempo inteiro com a gente. Ele vai o tempo inteiro fazendo a proposição da cena de modo a gente entender as ações dos personagens como algo natural. Né? Então, nesse sentido, Paulo Borges é naturalmente seduzido pela Preta Esméria. Né? É como se fosse assim, ele não tem saída, é uma coisa que, sabe, a única possibilidade dele ali é ceder. Né? E você tem, então, todo esse jogo, né, de naturalização. Posteriormente, sentindo a vontade irresistível de desvincular-se do processo. E se o leitor ignora a intimação discreta para observar a si mesmo, então a sua atitude crítica em relação aos personagens se torna involuntariamente hipócrita, pois ele esquece de incluir isso no julgamento. Ou seja, essa jogada que ele faz, né, que é a gente, na narrativa que o narrador faz, né, a gente não, porque a gente está avisado, mas na narrativa que o narrador faz, ele nos convida ali, como leitores, a perdoar o Paulo Borges, né, o dono da fazenda, por trair a esposa dele com a Preta Esméria, porque afinal de contas, né, ele não podia resistir aos encantos libidinosos, né, da Preta Esméria. Mas ao perdoar isso, há uma dissociação em que o leitor, pelo menos esse leitor ideal, ele age de forma hipócrita, porque ele não se inclui no julgamento. Quer dizer, ele perdoa o Paulo Borges como se ele estivesse perdoando a si mesmo, na verdade, né? É como se ele fosse, mas e se fosse eu no lugar do Paulo Borges? E se fosse eu traindo a minha esposa? Né? Então você tem aí
essa construção desse nível de hipocrisia a partir do elemento da literatura. Tá claro até aqui, gente, essa parte assim mais conceitual da ideia de autor implícito, narrador, né, leitor implícito. Acho que isso é muito importante para a gente. Se tiver alguma pergunta sobre isso, vale a pena a gente. Pessoal, vocês estão me escutando? Como é que tá aí? Apareceu aqui uma mensagem para mim que eles estão tendo problema para reproduzir o vídeo. Estão me ouvindo? Então vou continuar. Vou ignorar essa mensagem que está aparecendo aqui. Bacana, se vocês estão ouvindo, então nós vamos continuar. Bom, ou seja, no caso do romance do Joaquim Manuel de Macedo, o leitor modelo seria então aquele capaz de acompanhar a narrativa através dessas naturalidades, podendo ser conduzido às mesmas conclusões morais do narrador e do autor implícito. Pois, e é isso que é interessante também notar, gente, no caso dessa novela, porque assim, tem muitos casos, né, de textos literários que você tem uma separação aí. Né? O narrador, ele tem uma visão moral diferente do autor. Então, o narrador e autor implícito, eles são instâncias diferentes. Mas no romance de Joaquim Manuel de Macedo como um todo, e também especificamente nessa novela, essas duas instâncias, elas se confundem e elas meio que se coincidem, sabe? Não tem muita separação. O autor implícito é o próprio narrador, né? Porque assim, é muito transparente isso do narrador tá defendendo dentro do romance de tese a sua perspectiva, né? A tese que ele tem, que ele procura defender. Então, nesse caso, o autor tenta se assegurar dessa convergência entre essas duas, entre as suas perspectivas morais e dos seus leitores. E aí isso pode ser evidenciado no caso dessas novelas do Joaquim Manuel de Macedo, a partir de um item muito interessante. Ao final de cada novela, você tem um item que é uma conclusão. Igual você tem a conclusão de uma dissertação, entende? Você tem lá no final da novela uma conclusão em que há uma retomada, uma espécie de resumo, né? Vamos dizer assim, um resumo da lição moral que esse conto nos dá. Aquilo que são basicamente as conclusões. Então, agora, assim, passando para uma leitura, né, da novela, a gente vê lá. A novela é toda escrita em pequenos capítulos, né? Eu acho também isso tem um aspecto interessante do ritmo também. É interessante ler esses capítulos pequenos. Em cada capítulo você tem ali um pequeno elemento da trama que se desenvolve, né? Então, né, pelo fato de ser um romance, uma literatura racista, também não impede que a gente possa entender que ele tem qualidades formais literárias, né? E uma delas é esse domínio mesmo que Joaquim Manuel de Macedo tem da utilização do capítulo, né? De fazer esse desenvolvimento de uma determinada tensão narrativa em cada pequeno capítulo. Bom, mas os primeiros 3 capítulos, né, de toda forma, em Pai Raiol, vão contextualizar o problema do charlatanismo como um problema de saúde pública. E aí você tem uma estratégia retórica muito clássica, né, que identifica para nós o modelo também, porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, o que é a literatura? A literatura, a gente não está falando aqui o tempo todo que a literatura é uma forma de comunicação, né? E essa forma de comunicação ela tem determinados clichês, ela tem um ritual para acontecer. Esse ritual é o próprio gênero literário. Né? O gênero literário é um ritual, né, gente? É uma forma, vamos dizer assim, de comunicar determinadas coisas a partir de um certo clichê ordenado. Né? Então você sabe que um romance é um romance pela forma como ele começa, sabe que uma tragédia é uma tragédia pela sua divisão em atos. Né? Então você tem aí um elemento ritualístico. Né? Então essa estratégia retórica do narrador, né, ele retoma um elemento ritualístico que é da monografia. Você tem vários escritos monográficos, né? Estudos monográficos durante essa época, enfim, todos os autores que a gente conheceu fizeram escritos monográficos. O Freud tem uma monografia sobre a cocaína, né? O Piaget escreveu monografia sobre o polvo.
Enfim, o gênero monografia, ele é um gênero discursivo, um clichê muito em voga aí nos meios científicos desde o século XIX para cá, né? E ele, o narrador, então, ele vai se valer desse clichê monográfico, né? E a monografia ela tem um ritual de abordagem que é o seguinte: você pega um assunto, né, e você vai de um quadro mais amplo até você chegar no problema específico que você quer abordar. Então, o ponto de partida ali do charlatanismo, né, o ponto de partida é o charlatanismo, mas o foco do problema vai ser o feitiço, né, a questão do feitiço, sobretudo o feitiço praticado pela cultura e pela população negra, né? Ele não está falando nesse momento, ele não fala em momento algum, vamos dizer assim, do feitiço, da magia do povo indígena, por exemplo. Então ele vai focar aí, isso que é interessante, tá, gente? Que eu estou insistindo nisso com vocês o tempo todo. Ele fala do problema do charlatanismo como se o problema do charlatanismo fosse equivalente ao problema da feitiçaria do povo negro, sendo que o charlatanismo é algo muito mais amplo do que isso, né? E é praticado por branco também, né? O charlatão que fala que conversa com o espírito, o charlatanismo das curas da histeria, gente. Dos caras que falavam que botava lá a mão na testa, ou que tinha um ímã de magnético, de poder magnético, que realinhava o chakra da pessoa e curava a histeria. Tudo isso é charlatanismo, caramba. Né? Mas o que, que ele faz ali? Qual que é a estratégia retórica? Ele pega esse conjunto amplo de tudo que pode ser considerado charlatanismo e equivale, faz uma equivalência do charlatanismo à questão da feitiçaria do povo negro. Mas aí você tem implicitamente aí uma outra jogada que é isso que ele faz, que é tornar esses saberes religiosos, botânicos, linguísticos e práticos, né, todos esses saberes que podem ser associados ao indivíduo escravizado e que o Foucault, né, vai chamar também de saberes resurrectos, aqueles saberes que são recalcados por um tipo de forma dominante de saber e que depois fazem uma ressurreição, uma revolta, né? Quer dizer, você tem um trabalho aí de recalque desses saberes, né? E então ele associa tudo isso, associa o charlatanismo a um indivíduo escravizado, né? Em todos os momentos da narrativa, esse narrador, então, ele vai se posicionar como um bastião da racionalidade, da moral, da religião do Deus verdadeiro, né? A primeira frase da novela já fornece para nós o tom dessa diatribe que ele vai lançar contra a desrazão e a crendice, entre aspas, né? Ele vai dizer assim: o homem deixa-se facilmente enlevar pelo encanto do maravilhoso, e é explorando esse segredo da fraqueza humana que o charlatanismo abusa da simplicidade dos crédulos e, a custas deles, bate moeda na forja da impostura, ou sacrifica a sua corrupção às inocentes vítimas que, loucamente espontâneas, se precipitam nesse perigoso desvio da razão, né? Ou seja, tem aí já esse sistema, né, de categorias que já são lançadas aí nessa primeira frase do romance, que é a ideia de uma razão, né, absoluta, iluminada, da qual a gente não deveria se desviar, da qual o desvio custa alguma coisa muito cara, né? E aí você tem essa ideia de um maravilhoso, de um fantástico, que vai exercer esse fascínio, que vai nos conduzir a esse perigoso desvio da razão. E aí você tem essa predisposição do homem ao fascínio, que seria a porta de entrada desse perigo, ou desse desvio, a gente poderia dizer assim. Então esse é, vamos dizer assim, o primeiro pressuposto sobre o humano enunciado pelo narrador. É como se o narrador estivesse trazendo para a gente aí, a partir dessa primeira frase, qual a imagem de humano com qual ele lida. Então, e aí na sequência há uma passagem que eu acho que pode sintetizar, né, essa perspectiva, ou essa tese do narrador do problema do charlatanismo. Ao meu ver, é uma tese que está propositalmente imprecisa e oscilante, né? Por causa daquilo que a gente falou em relação a se adotar o romance, não uma tese, né? Quer dizer, se você for adotar uma tese científica ou filosófica como procedimento argumentativo, talvez essa imprecisão, essa oscilação não cabesse ali. Bom, está funcionando bem para todo mundo. Vou continuar ignorando esse aviso que estão tendo problema de reproduzir o vídeo. Vamos continuar então. Qualquer problema na transmissão, vocês me avisem, tá, gente?
A autoridade pública supõe perseguir, mas não persegue séria e ativamente esses embusteiros selvagens, em cujas mãos de falsos curandeiros têm morrido não poucos infelizes. E que os perseguisse zelosa e veementemente, a autoridade pública não poderá acabar com os feiticeiros, nem porá termo ao feitiço, enquanto houverem no Brasil escravos. E ainda além da emancipação destes, os restos e os vestígios dos últimos africanos, a quem roubamos a liberdade, os restos, e vestígios da última geração escrava, de quem hão de conservar muitos dos vícios, aqueles que conviveram com ela em intimidade depravadora. O feitiço, como a sífilis, veio da África. Ainda nisto, o escravo africano, sem o pensar, vinga-se da violência tremenda da escravidão. Essa passagem, gente, assim, é um negócio assim, é escandaloso, né? E muito assim, né, interessante assim, todo o jogo de persuasão, de retórica que ele vai fazendo e toda oscilação da figura do escravo africano aí. Porque o escravo africano, ele aparece aí como alguém, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma certa compaixão, né, porque ele foi escravizado, ao mesmo tempo ele é alguém muito perigoso, né, por causa da própria origem africana dele. Então, assim, tem algo de naturalmente perigoso nele. Então você tem aí esse choque de imagens oscilantes e imprecisas, que é alguém que a gente tem que ter compaixão, mas alguém que é perigoso, né? Alguém que, mesmo que a gente venha ajudar no processo de purificação e depuração, vai conservar uma série de vícios, né, que foram trazidos da sua origem, e que ao mesmo tempo é vingativo, né? Então a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter pena, a gente tem que ajudar a trazer essas pessoas para o lado da luz, né? E a gente tem que tomar cuidado com uma vingança que eles praticam a respeito da violência que foi impingida a eles pela escravidão. Então ele se vinga, ele é vingativo, né? Bom, então assim, tem uma série de elementos aí que eu tentei tratar, com certeza alguns eu vou deixar escapar, mas primeiramente gostaria de trazer isso para vocês, que é a ideia de que existe um limite para essa autoridade pública, né? A autoridade pública não vai dar conta do problema de saúde pública, mas o argumento que ele usa é estranho. Olha, ele diz: tem matado não poucos infelizes. É claro que todo esse tom de cientificidade do discurso do narrador, nesse ponto, em outros, como a gente vai poder ver, né, que deixa afrouxar essa exigência do rigor científico para consigo mesmo, com seu próprio argumento, é necessário para que ele possa evocar esse comentário impreciso, né? Mas sem apresentar um dado estatístico, né? Uma figura, um número, né? O que ele fala? Ele apela para uma coisa do senso comum aí, né? E aí, gente, eu apresento essa hipótese para vocês, que pode ser uma especulação minha, mas eu acho que tem um certo fundamento, que é a gente pensar que essa atitude do narrador, né, como a gente está falando que a literatura é uma comunicação, um jogo de comunicação, o que essa atitude do narrador denota para nós a partir desse detalhe, quando ele se permite dizer assim: olha, um bocado de gente está morrendo por isso, né? Nisso que o leitor, nisso que o Iser está chamando de leitor implícito, né? Você tem um posicionamento aí de uma assimetria entre narrador e leitor implícito, ou entre o narratário dentro dessa ficção. Por quê? Porque o narrador ele se coloca aí como alguém que desde o início ele é alguém que conhece, ele é o detentor do saber, ele detém o saber científico, ele detém o saber moral, ele tem uma visão mais ampla da sociedade, dessas relações de causa e efeito, e ele submete então o seu leitor a essa imprecisão. Entende? O leitor implícito ele tem que confiar nisso que eu estou dizendo aqui como autor implícito, né? Estou falando para você de um fato, eu não tenho número para te dar, né, precisamente, a estatística, mas assim, eu te dou esse saber aqui e você tem que acatar isso. Então, assim, esse leitor implícito, ele é uma categoria, gente, assim, que a gente está chamando de uma categoria estrutural. Ele funciona estruturalmente no texto literário. E não necessariamente ele corresponde a uma categoria empírica ou sociológica de leitor. Mas nesse caso, do texto Joaquim Manuel de Macedo, a gente poderia sim arriscar, né, uma equivalência do leitor implícito a partir de uma aproximação de uma descrição sociológica. Né? O leitor implícito em As Vítimas e Algoz é um sujeito alfabetizado, branco,
classe média, detentor de alguma propriedade rural, pequena ou média, ou de uma profissão liberal de algum grande centro urbano brasileiro. Né? Trata-se aí, sobretudo, de um cidadão que talvez não consiga enxergar qualquer vantagem política, econômica ou moral na abolição da escravidão, mas justamente vai ler o romance para se convencer dessas razões. Né? Ou seja, o Paulo Borges. Né? Pensa no Paulo Borges como personagem dessa narrativa e pensa nesse tipo sociológico do Paulo Borges. Essa narrativa se dirige para o Paulo Borges. Entende? Para tipos como Paulo Borges. Então, nesse sentido, esse texto vai se converter nesse panfleto discursivo em favor da abolição, né? Atingindo aí essas pessoas. No entanto, existiriam aí algumas perguntas, né, que precisam ser formuladas neste ponto para uma contextualização de uma das apostas que a gente está realizando na leitura desse texto. Né? Bom, uma das apostas que a gente está fazendo aí é que autor e narrador coincidem em termos de posicionamento. Ou seja, o ponto de vista, as opiniões, os valores expressos pelo narrador desse romance coincidem com a posição de uma pessoa civil chamada Joaquim Manuel de Macedo. Mas para que essa aposta pudesse ser mais consistente, a gente teria que conceder o benefício da dúvida, né, para esse autor investigar essa possibilidade de que o autor implícito narrador não coincidam. E aí, para a gente fazer essa investigação, a gente teria que fazer uma investigação histórica dos posicionamentos dessa pessoa civil. Né? Para a gente entender, então, se haveria uma certa ironia consciente, né? Se ele está ironizando esse leitor implícito, né? Essa classe média branca, né? O que é que está fazendo? Porque, e se tudo isso passar de uma ironia? Bom, de forma geral, me parece que não, gente. Né? Não tem muitos elementos para me fazer acreditar que ele esteja utilizando aí de alguma ironia. Né? Mas apesar de ser uma hipótese muito mirabolante, é uma hipótese que a gente tem que considerar também. É uma hipótese que a gente tem que considerar, que é: e se esse sujeito estiver utilizando de ironia para convencer um determinado público de uma coisa, quer dizer, chegar a um fim que ele considera benéfico por meios que não necessariamente são interessantes, né? Do tipo, conseguir a abolição da escravidão, nem que seja reforçando preconceitos raciais entre as pessoas que têm uma opinião anti-abolicionista. Né? Então são essas noções que a gente teria que investigar, né, para poder um pouco entender essa perspectiva narratológica a partir desse elemento de uma recepção pragmática da literatura. Enfim, isso é só um longo parênteses que eu fiz aqui, mas que a gente precisa considerar também. Né? Em segundo lugar, né, retomando essa citação do Joaquim Manuel de Macedo, o argumento dele, né, lá naquela citação lá em cima que eu li para vocês, segue na direção de que enquanto houver escravizado, a gente vai ser afligido por esse mal, né, do charlatanismo, da feitiçaria. Mas é, no entanto, em relação à origem desse mal que os motivos propositalmente oscilantes entram em cena para permanecer por toda a narrativa. Né? A origem do mal é, em parte, o fato deles serem escravizados, mas também, em parte, também a própria origem africana. Então, a África, esse elemento significante, ele se torna depositário de todo o mal. Né? E aí tem uma passagem sutil que demonstra isso para a gente. Você tem uma naturalização, né, que parece contar aí com o apoio tácito do leitor, que vai localizar na África uma espécie de berço de todo o mal. A abolição da escravidão, então, seria um modo de amenizar esse mal, de cortar as raízes desses sujeitos, né, com o continente negro, com o berço de toda a degradação, para que eles pudessem ser assimilados, né, a uma cultura e uma religião superior, que é a cultura e a religião do homem branco, do próprio narrador dessa narrativa. Né? Outro ponto central para o argumento abolicionista é o fato de que a escravidão supostamente provocaria essa vingança inconsciente por parte dos escravidados que seriam concretizadas no feitiço e na sífilis. Já imaginaram isso, pessoal?
a ideia de que a sífilis é uma vingança do continente negro, olha que coisa absurda e escabrosa. E aí entra um elemento de um aspecto pragmático importante desse texto, né? Que, como se a gente tivesse sido confrontado com esse seguinte posicionamento, né? Que seria, já que a gente não consegue persuadir os anti-abolicionistas com argumentos humanistas, né? Que a gente possa fazê-lo isso mostrando para eles o perigo que eles estão correndo em insistir nas práticas de escravidão. Né? Isso que seria talvez esse elemento pragmático aí de uma certa ironia que poderia estar contida no romance, mas que infelizmente também não tenho muitas esperanças que seja esse o caso. De toda forma, né, você tem aí a afirmação da raiz comum do feitiço, né, uma atividade humana referente a uma certa cultura, e da sífilis, como uma doença sexualmente transmissível causada por um treponema, relacionados com a África. Né? Então você tem a construção de uma imagem, e o Fanon está falando para a gente da construção dessas imagens conscientes, da África como uma espécie de berço do mal. Né? Um mal difuso que está tanto na natureza como na cultura desse continente. Está tanto nas doenças que vêm dele como na cultura que vem de lá. Embora então hoje a gente saiba da existência de outras hipóteses, né, para a origem da sífilis, por exemplo, a hipótese pré-colombiana, né, o mais interessante, pessoal, é que independente da origem da sífilis, é a gente pensar que ela necessita de contato sexual para sua transmissão. E isso faz dessa doença um dispositivo para expor a hipocrisia moral das sociedades onde ela surge. Né? Porque a sífilis vai proliferar na Europa, né? Então a própria hipocrisia moral em que a Europa olha para os africanos para falar que eles são sexualmente devassos, né, está sendo denunciada pela transmissão da sífilis no coração da Europa. Tem uma citação aqui, não vou ler, mas assim, o cerne da citação é interessante por causa dessa questão de como a sífilis foi se desenvolvendo no continente europeu e como ela foi sendo denominada. Né? A sífilis, então, ela sempre foi sendo vista como alguma coisa que vem do estrangeiro. Né? Então, por exemplo, o autor vai, nessa passagem que estou citando, ele vai dizer assim que a sífilis é uma doença de estigma, né? Que foi vista, por exemplo, ele vai dizer, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra, o nome da sífilis era doença francesa. Ou seja, aquilo que vem, né? Enfim. Na França, eles chamavam a sífilis de doença napolitana, né? Que vinha lá da Itália. Né? Os russos chamavam a sífilis de doença polonesa. E os poloneses chamavam a sífilis de doença alemã. Os dinamarqueses e portugueses que habitavam o norte da África chamavam a sífilis de uma doença espanhol ou castelhana, e os turcos chamavam a sífilis de uma doença cristã. Além do mais, lá no norte da Índia, os muçulmanos culpavam os hindus pelos surtos de sífilis. Então, os hindus culpavam os muçulmanos e os muçulmanos culpavam os europeus. Ou seja, a sífilis é sempre culpa de um outro, né? Sempre eu projeto a culpa da sífilis para uma alteridade ali. Então, esse trecho desse artigo que eu citei para vocês, ele é retirado de um artigo médico que faz histórico da doença para enunciar essa hipótese da transmissão pré-colombiana. Mas independente, gente, da origem da doença, o importante é isso, que já que a doença depende de um comportamento sexual, ela é sexualmente transmissível, ela está expondo essa hipocrisia, né? Eu falo, vem da África, mas todos os bordéis brasileiros estão pipocando com a sífilis, que está mostrando para a gente o próprio comportamento do homem branco brasileiro, né? Do homem branco identificado, né, com essa burguesia, como é o caso de Joaquim Manuel de Macedo. Esse trecho, então, que foi retirado aí desse artigo médico, ele fez para mim um paralelo inevitável com um conto do Edgar Allan Poe. Não sei se vocês conhecem esse conto do Edgar Allan Poe chamado Crimes na Rua Morgue. Só para falar rapidamente, o conto é o seguinte: acontecem crimes, né, na Rua Morgue, um assassinato grotesco, e aí um detetive entrevista as testemunhas. E aí você tem uma cena interessante que é eles estão num bairro de imigrantes, né, em Paris, na Rua Morgue,
E aí cada um pensa que o assassino estava falando numa língua diferente. Então o espanhol achava que o assassino estava falando em alemão, o alemão achava que o assassino estava falando uma língua oriental, o chinês achava que o assassino estava falando português, e o português achava que o assassino falava holandês. E no final do conto, eu vou estragar aqui, mas enfim, depois vocês esquecem, né, com um monte de coisa que eu falo aqui que todo mundo esquece, vocês podem lá ler de novo. O assassino ele é cometido por um gorila que fugiu do circo e que na verdade não está falando língua nenhuma, está bobolciando lá um monte de barulhos estranhos, né? Mas que cada um projeta esse espaço aí numa relação de alteridade. Bom, deixa eu só acompanhar aqui e ver como é que vocês estão. Ah, o Luiz está trazendo aqui para a gente algo interessante, né? De fato, Luiz, você tem toda a razão. Isso aí é uma coisa que eu não consegui elaborar muito ainda, mas essa contribuição sua serve para a gente pensar essa fisionomia intelectual do personagem, né? Que o pai Raiol, por ser africano, ele vai preservar, porque ele é um escravo que está vindo da África. Ele tem esse caráter mais, vamos dizer assim, mais tosco, né? Mais cruel, e ele é descrito como mais perverso pelo escritor, enquanto a Esméria já teria, tipo assim, passado por um grau de depuração. Ela é nascida no Brasil, assim como o como é que é o nome, gente, do cara que luta contra o pai Raiol? O tio que ele compara com o Hércules Negro, né, que também é nascido no Brasil, enfim. Esses personagens, eles têm uma hierarquia moral dos personagens, e esses personagens eles são um pouco menos piores do que o pai Raiol. E aí você tem, claro, né, o Luiz está dizendo, o desconforto que o romance foi provocando por causa dessa construção desses adjetivos, né? Com que ele vai construindo. É isso, né? Essa ideia de uma investigação da fisionomia intelectual do personagem tem tudo a ver com isso que você está fazendo, com esse comentário que você está fazendo aí, Luiz. Bom, eu sei que a gente está chegando a 1h30, mas eu vou avançar um pouco mais, sem intervalo mesmo, porque aí a gente consegue chegar até o final e depois vai para o encerramento, correndo para o abraço. Eu sei que fica um pouco cansativo, gente, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Bom, nessa importação, aí agora eu vou citar o Joaquim Manuel de Macedo, tá? Nessa importação inqualificável e forçada do homem, a prepotência do importador que vendeu e do comprador que tomou e pagou o escravo pôde, pela força que não é direito, reduzir o homem a coisa, a objeto imaterial de propriedade, a instrumento de trabalho, mas não pôde separar do homem importado os costumes, as crenças absurdas, as ideias falsas de uma religião extravagante, rudemente supersticiosa e eivada de ridículos e estúpidos preconceitos. Nunca houve comprador de africano importado que pensasse um momento sobre a alma do escravo, comprara-lhe os braços, o corpo para o trabalho, esquecera-lhe a alma. Também, se a tivesse conscientemente lembrado, não compraria o homem, seu irmão, diante de Deus. Mas o africano vendido, escravo pelo corpo, livre sempre pela alma, de que não se cuidou, que não se esclareceu, em que não se fez acender a luz da religião única e verdadeira, conservou puros e ilesos costumes de seus erros, seus prejuízos selvagens, inoculou-os todos na terra da proscrição do cativeiro. Outra passagem também bastante interessante para a gente pensar isso, né? Então, você tem também essa oscilação que eu já havia comentado. O narrador ele apresenta então o escravizado como alguém que a gente tem que ter compaixão, né? Ele vai descrever essa condição da escravidão como uma condição de alienação a si mesmo, né? De si mesmo, que pode ser nociva a todo ser humano, ser tratado como mercadoria. Mas aí você tem essa inserção subreptícia, né, de um binarismo rousseauista, que é o seguinte: o homem, como essência universal, né, ele é corrompido pelas relações sociais da escravidão. Então, assim, o homem é bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Mas mais especificamente aqui está em jogo uma abstração na qual o homem, como essência universal, deve ser salvo das contingências de sua cultura originária, que o corrompe com suas ideias, né, de falsa religião extravagante. Ou seja, qualquer semelhança dessa abstração com a prática de certas comunidades neopentecostais contemporâneas não é mera coincidência.
Eu não sei se vocês sabiam disso, gente, mas o, o Edir Macedo, eu sei que é um pouco abjeto, tem que ter muito estômago para estudar essas pessoas. Peço desculpas se tem alguém aqui, né, que dentro dessa comunidade que por acaso siga, né, essa religião. Meu objetivo aqui não é atacar a religião de ninguém, mas ao mesmo tempo expor dentro de certo trabalho científico, né, da análise da nossa estrutura social e literária, alguns elementos aos quais a gente não pode se furtar. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Edir Macedo é um dos autores brasileiros mais vendidos dentro do Brasil. Ele disputa com Paulo Coelho essa, né, categoria de autor mais vendido no Brasil. E o segundo livro mais vendido do Edir Macedo, né, com 3 milhões de cópias vendidas lá em 2014, hoje isso pode ter aumentado muito mais. Né? É um livro que constitui um conjunto de testemunhos de conversões, né, para a sua igreja de membros oriundos de religiões afro-brasileiras. Esse livro se chama Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Se alguém tiver curiosidade de ler esse livro, eu tenho aqui em PDF, posso disponibilizar para vocês. Né? Tem que ter muito estômago, mas enfim. É interessante para entender essa construção discursiva também da religião, do epistemicídio, né, de certas formas de religião no Brasil hoje. Né? Esse epistemicídio ele é literal, né, gente? Assim, o pessoal tá indo nos locais, né, de prática ritual de religiões afro-brasileiras, destruindo, depredando, ameaçando pessoas. Então a gente não está falando de algo assim que se dá num campo, vamos dizer assim, puramente simbólico, né? Se dá também no real. Né? Então esse livro ele é constituído assim por relatos que são bastante repetitivos, que via de regra assim vão narrar essa vida sofrida, angustiante, conflituosa de um pai de santo ou de um praticante qualquer de religião afro-brasileira que vai encontrar a paz espiritual e o caminho da verdade na igreja do Edir Macedo. Né? E é óbvio que se vocês perguntarem para qualquer membro da IURD se a igreja é racista, eles vão dizer que não, que de forma alguma. Eles vão mostrar para vocês um monte de pessoas negras que, né, que habitam o espaço deles, que estão na mesma congregação, os pastores negros, enfim. E eles vão dizer exatamente como disse aí o narrador do Joaquim Manuel de Macedo, né, que diante do Deus Nosso Senhor a gente, né, somos todos irmãos. Né? No entanto, o discurso, né, da IURD é bastante semelhante há esse tipo de abolicionismo do narrador de Vítimas e Algozes. Né? O que você tem de comum aí? São discursos que aceitam o indivíduo e o sujeito negro desde que ele esteja disposto a abrir mão, né, das suas raízes culturais e se ver nessa abstração universal de homem que é oferecida por esse discurso. Tem uma abstração aí universal de homem que esse discurso quer encaixar as pessoas, que é um homem, vamos dizer assim, livre dessas influências culturais maléficas, né? Então, desde que você possa abdicar das suas particularidades culturais, né, da sua crença, que são das crenças chamadas extravagantes supersticiosas, né, você pode ser aceito dentro dessa comunidade. Então você tem aí um tipo muito ambíguo, né, de humanismo, né, que se vê moralmente superior àqueles que não enxergam humanidade no negro, são francamente racistas, né? E aí você tem essa saída, né, que é aceita a humanidade do outro, mas com restrições. Né? Eu aceito a humanidade do irmão negro, mas desde que ele possa ser convertido e aderir ao padrão cultural do homem branco. É disso que o Fanon está falando, gente. Né? Peles Negras, Máscaras Brancas é um livro exatamente sobre esse processo, né? Que é a saída que o sistema colonial oferece para o homem negro. Assim, o sistema colonial diz, não, tranquilo, aqui na Europa a gente não é racista, venham, né? Assim, a gente está disposto a acolher vocês, desde que vocês deixem de lado esse sistema de crenças, né? Todo esse, vamos dizer assim, esse atraso civilizatório que vocês representam, né? E aí você tem uma morte, né? Um epistemicídio mesmo, do saber cultural, né? Religioso, filosófico do homem negro e do homem africano. Então você tem todo esse processo, né, projetivo, um processo projetivo, gente, um processo psíquico mesmo, de projeção
do homem branco sobre o homem negro. Né? Trata-se de um processo no qual o homem branco ele projeta no homem negro certas ansiedades que possui em relação a si mesmo, né? Em relação à sua própria civilização, e certas demandas que ele faz do homem negro. No fim das contas, é o próprio homem branco o maior consumidor e cliente dos feiticeiros. Se a gente for, né, se a gente for de fato assim perceber quem que procura, quem que sustenta, né, esse trabalho das feitiçarias, das cartomantes, do trabalho divinatório, é uma classe média rica branca, gente. Né? Esse processo não ocorre só em relação ao negro, mas em toda a América a gente pode descrever processos semelhantes na relação entre os brancos e os não brancos. Né? Tem um exemplo aqui desse livro que é maravilhoso, né? Tá na página aqui 172. Eu deixei no texto, mas eu não deixei tudo. Vou ler para vocês integralmente. O que que acontece, né? Esse livro, então, ele está fazendo ali uma etnografia, né, na Colômbia, nos indígenas da Colômbia que utilizam, né, rituais xamânicos e a ayahuasca para curar pessoas. Basicamente, eles estão curando pessoas da classe média branca que demandam cura para eles. Né? E aí o investigador, o antropólogo, né, ele vai fazer essa entrevista com o xamã e pergunta para ele: o que, que você tem a me dizer sobre a doença do mal-olhado? Aí o xamã fala assim: olha, o homem indígena, o homem do Putumayo, o homem que mora, né, tanto abaixo do rio da Putumayo quanto para cima, quanto na montante quanto na jusante, ele não conhece a categoria do mal-olhado. Ou seja, mal-olhado é uma categoria que o homem branco possui e que ele demandou ser curado por ela. Ele falava: não, me cura do mal-olhado, seu feiticeiro. Né? Então, quer dizer, ele projetou no indígena um saber sobre mal-olhado, como se o indígena que produzisse mal-olhado, né? E demandou uma cura para isso. E aí tem uma outra passagem que eu não citei, mas que é muito interessante, que é o seguinte. Quando o antropólogo estava entrevistando esse xamã, né, uma mulher trouxe as joias dela para serem benzidas pelo xamã, para serem curadas. Né? Aí o antropólogo ficou de lado, a mulher foi lá, o cara foi lá, fez um negócio, vamos dizer assim, um feitiço lá para curar as joias da mulher, que estavam, supostamente eram joias muito vistosas, e pessoas invejosas teriam lançado mal olhado nas joias dela. Aí o antropólogo fala assim pro xamã, depois que a mulher sai, falou: cara, eu não entendo isso. Aí o xamã fala para ele assim: olha, quer saber? Eu também não entendo isso. Aí o antropólogo pergunta: mas por que você faz então? Por que você faz isso? Por que você vai lá e cura ou benze as joias da mulher? Aí o xamã responde assim: eu faço isso porque é isso que ela pede, então eu quero deixá-la contente. Né? Ele responde com um sorriso sem malícia e sem superioridade, segundo a descrição do antropólogo aqui. Né? Então, o que, que acontece? Né? O antropólogo vai dizer para a gente assim, que, com efeito, né, esses xamãs que vêm dessa sociedade indígena estão sendo demandados para curar um mal, né, demandados pelo resto da sociedade, que é a sociedade branca, para curar um mal que eles mesmos não acreditam que existe. E o mesmo aconteceu com o homem negro, com os feiticeiros negros também, gente. Né? Assim, na verdade, o feiticeiro negro ele é uma produção do homem branco, é uma produção da projeção do homem branco. É o homem branco que, né, a partir da sua decepção amorosa, ia lá no feiticeiro negro, na feiticeira negra, e falar: tem alguma coisa aí para fazer, eu ter de volta a minha mulher amada, tem alguma coisa. Ou seja, tudo isso é produto dessa cultura do homem branco que projeta essas ansiedades sobre o homem negro. E eu acho importante que a gente possa entender essa perspectiva aqui, né? Que o feiticeiro não existe como uma coisa única, né? O feiticeiro, né? Enfim, o que quer que seja o feiticeiro, ele é resultado de um encontro cultural e de uma demanda. Existe uma demanda do homem branco sobre esse saber, né? Do homem negro para os seus propósitos, é claro, para aquilo que ele vê como doença, enfim. E isso acontece até hoje, gente. Não é de hoje que isso não acabou. Bom, gente, só fazendo uma pausinha aqui para ler os comentários que chegaram.
muito interessantes. Gostei aqui. É isso mesmo, Amarildo. Embranqueça ou desapareça, né? E sim, né? A Liza está lembrando aqui os processos, né? De conversão dos povos indígenas, né? E a repercussão que isso tem, de fato, é isso, né? Isso que a gente está chamando de epistemicídio. Né? Você aceita o diferente, você aceita o negro, você aceita o indígena, mas desde que eles, né, abram mão do seu próprio saber. Boa tarde, Daniel. Daniel tá chegando aí. Daniel é um amigo velho meu, um camarada. Seja bem-vindo. A gente está com 1 hora e 45 de transmissão e eu estou vendo o seguinte: eu não vou entrar no aspecto da construção da fisionomia intelectual dos personagens. Eu vou seguir mais um pouco aqui para ver se eu consigo encerrar os aspectos narratológicos, tá, gente? Porque senão eu acho que vai ficar grande demais. Posso fazer um vídeo depois, num outro momento, para falar disso. Para falar dessa segunda parte que vai ficar de fora. Mas de qualquer maneira, tá aí no texto, tá aí no material. Quem quiser acompanhar, quem quiser contribuir. A perspectiva do narrador, então, oferece essa caracterização do olhar do branco através de projeções e fantasias sobre o homem negro. Nesse trecho, encontramos as fantasias e imagens do narrador sobre o saber do homem negro. Agora a gente vai ver aqui algo muito interessante, pessoal. Vou ler para vocês uma citação do texto do Joaquim Manuel, que é um pouco longa, mas vale a pena. Tá? O feiticeiro das fazendas e dos estabelecimentos rurais, ainda mesmo dos mais modestos, se infelizmente entre os escravos existe o negro herbolário, botânico prático, que conhece as propriedades e a ação terrível de raízes, folhas e frutas que debilitam, enlouquecem e fazem morrer o homem, que abatem com as forças físicas a força moral do homem, e ao que eles chamam amansar o senhor, que excitam a luxúria e os instintos animais, que atacam o cérebro e corrompem a razão, que envenenam pouco a pouco, dilacerando o estômago, os intestinos, até matar no fim de horríveis tormentos. Ou que, de repente, em poucas horas, em breves minutos, assassinam, como o tiro do bacamarte, mas sem o ruído do tiro do bacamarte. Quem deu essa ciência ao negro analfabeto e ignorante? A rude experiência ou a própria ou a revelação fraternal que o prepararam na África e que mais o armaram, escravo na colônia escravagista, iniciado nos venenos vegetais da África, o negro atiçou a inteligência para fazer o mal. Vendo-se escravo, recolheu e guardou a rude ciência dos olhos que distinguem as plantas. Onde foi, procurou, experimentou, achou vegetais benéficos, conheceu uns pela experiência de outros escravos, foi ensaiando muitos nos animais domésticos, no gado da fazenda, no aspecto, no sabor, no cheiro, adivinhou às vezes o veneno nas flores, nos frutos, nas raízes do cipó, do arbusto, da árvore. Preparou assim sua ciência prática, misturou-a com sacrílegas rezas, com imprecações e votos desprezíveis, e com uma química extravagante, imunda, nojenta, que se compõe cozimentos e infusões, em que 10 ou mais substâncias inertes ou apenas asquerosas se ajuntam com uma que é veneno e que opera. Ou seja, pessoal, essa passagem é interessante porque você tem aí essa ideia de que a ciência do negro ela é comparada com uma arma invisível, né, pelo narrador. O narrador ele vai depreciar esse saber do negro sobre as plantas por ser um saber a serviço do mal, mas a afirmação do mal é simultaneamente reconhecimento da sua eficácia. Então, para justificar ou dar sentido ao seu temor e ansiedade em relação ao feitiço, há o reconhecimento de uma ciência, ainda que rude, um saber maligno baseado na experiência prática que o homem branco confessa explicitamente temer. Então, assim, o mais interessante é isso, que ele vai falando, né? Essa descrição que ele vai falando disso que é inerte, que é asqueroso, que é nojento, mas que funciona. Né? E justamente porque funciona, ele tem que ter medo. Né? Então ele começa então a mostrar para a gente, talvez, esse trecho, pessoal, ele funciona praticamente como uma confissão.
né? É uma confissão da ansiedade do narrador e do autor, enfim, em relação ao saber, né? Esse saber que ele não domina, que ele não tem uma pista por onde opera, mas que ele acha, ou na fantasia dele, foi dessa maneira constituído, né? Então, na fantasia dele, é um saber maléfico, né? Voltado para o mal, quer dizer, como se o saber, né, dessas pessoas também não fosse voltado para as próprias curas que eles trazem para si mesmos, né? E que a gente hoje está descobrindo, que a própria ciência, né, ocidental do homem branco está descobrindo, né? Enfim, o uso da ayahuasca para curar diversos males, né? O uso, a tentativa da ciência branca, ocidental, europeia e norte-americana de patentear substâncias na Amazônia brasileira. Enfim, tudo isso está refletindo para nós hoje, né, o reconhecimento da existência desse saber, né, desse saber prático. Mas que o narrador, aí você tem esse duplo processo, que é uma injunção paradoxal. Né? Eu temo, eu desvalorizo, né, mas ao mesmo tempo, para justificar o meu temor, eu tenho que reconhecer que funciona. Né? Então, vamos dizer assim, esse lugar, né, do narrador, esse lugar ambivalente, que para poder depreciar o saber do escravizado do homem negro, ele tem que reconhecer a sua eficácia. Bom, a gente está chegando aí com uma, 1h50 de transmissão, e assim, eu acho que eu não vou entrar, não vou conseguir entrar nessa segunda sessão agora, acho que vai ficar muito longo, vai ficar muito cansativo para a gente, né? Desde que eu recebi aí alguns toques, né, e retornos de colegas de vocês da disciplina, falando para, né, dar um tempo, para não fazer vídeos muito longos, para não ficar na aula muito longo, que acaba sendo cansativo essa modalidade. Então resolvi que, assim, para não passar de 2 horas, né, então a gente está chegando 1h50, eu vou então só fazer uma síntese aqui para a gente poder fechar. Eu gostei muito das contribuições de vocês, pessoal, assim, quem foi trazendo, né, a contribuição, e queria convidar quem tiver interesse, a gente fazer como trabalho final também, os textos dos esquemas de aula estão aí, e a ideia seria que a gente pudesse juntar aí, quem tiver interesse, algumas pessoas, e a gente pode escrever artigos conjuntos, né, partindo aí desse esquema de aula, com as contribuições de vocês, para que a gente possa aí tentar, enfim, isso pode servir como próprio trabalho de seminário, fica aí como um convite, não é obrigatório, né? Claro que obrigatório fica sendo só o trabalho final, mas estou disposto aí também a negociações. E quem quiser fazer mais comentários também, fora do tempo da aula também, é só colocar lá nos comentários, fazer suas contribuições. É muito importante as contribuições de vocês, assim, fico muito feliz cada vez que eu posso ver as contribuições de vocês aqui, né? Me sinto menos sozinho, me sinto menos falando para uma tela, né? Claro que não é, né, o mesmo nível de interatividade que a gente pode almejar, não vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo, mas tem sido muito interessante. E aí fico devendo para vocês essa reprogramação da nossa disciplina, eu vou ter que reorganizá-la, né, assim, para distribuir melhor esses conteúdos, até em função dessa ideia de não fazer gravações muito longas, né, que a gente possa então aproveitar. Vocês viram que eu tinha pensado por uma mesma aula, essa leitura da novela Pai Raiol Feiticeiro junto com o texto do Fanon, a gente já viu que não foi possível. E quero chamar e convidar todo mundo para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula a gente então encerra esse módulo, né, que é o módulo sobre a discussão sobre a questão do racismo e da violência colonial, a partir da discussão do filme Le Maître Fut. Eu coloquei para vocês aí o filme disponível aqui na comunidade, tá? Quem quiser assistir. Eu vi que a Terezinha até abriu um dia uma sala de vídeo para assistir o filme. Então, fiquem à vontade. Na próxima aula, então, a gente poder discutir esse filme. Já deixei para vocês também o esquema da próxima aula. O esquema que a gente vai, então, partir para essa discussão. E, assim, acho que pode ser interessante isso, funcionar assim, que os comentários de vocês funcionem assim, né, colocando perguntas, questões, para a gente ver quais são as questões de vocês, ou se quiserem também me ajudar, complementando, trazendo elementos que possam complementar o texto, né, o roteiro
o roteiro da aula para que ele possa um dia se transformar num artigo, num trabalho, eu acho que tudo isso poderia ser bastante interessante. Tá? Fica aí então essas sugestões. Eu vou fazer mais uma rodada aqui de leitura de comentários. Tá? Tô vendo que chegou um comentário aqui do Amarildo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Amarildo então está trazendo para nós esse olhar para o título, né? As vítimas algozes. Né? Ele diz que ficou curioso com essa infinização intencional, né? Enfim, acho que ele está perguntando. Sim, é exatamente isso, né? Essa que é a, vamos dizer, a prerrogativa, né? Na verdade, assim, essa é a própria tese defendida, né, pelo Joaquim Manuel de Macedo, né? Que na verdade as vítimas da escravidão são os algozes, né? E que quem vai se tornar vítima caso a escravidão continue vão ser os brancos, né? Esse é que é o argumento dele, no fim das contas, Amarildo. Não sei se esclarece para você, é exatamente isso. E o Luiz Prado aqui está mandando para nós uma sugestão muito legal de um artigo, Brancos Católicos em Candomblés Baianos. Deixa eu ver. Que vão discutir então essa, essa descrição, né, do Paulo Boto. Muito legal, muito interessante. Vocês estão vendo? É isso, quer dizer, como que essa discussão que a gente está tendo aqui na literatura se abre para que a gente possa também trazer, dialogar e pensar, por exemplo, com esse tipo de trabalho, né, que o Luiz está indicando para a gente. Né, o que é que esclarece para a gente? É um trabalho da sociologia, né, bastante interessante, feito no terreiro do Gantuá. Legal. É exatamente toda essa discussão, entendeu? De como se dá esse sincretismo, né, do catolicismo nas religiões africanas, enfim, como forma também de proteger esse patrimônio, esse saber, né, da cultura africana a partir da sua amálgama, né, com o saber popular admitido do catolicismo. Isso é uma discussão que me interessa muito e talvez até a gente pode alterar um pouco assim, o cronograma dessa disciplina para incluir um momento numa discussão, numa pesquisa muito presente que eu estou fazendo aí com relação ao uso do ayahuasca em contextos urbanos, que toca exatamente nessa questão, né, do sincretismo e do hibridismo, assim, para a gente pensar um pouco essas funções de uma forma mais complexa, né? A discussão que eu estou propondo sobre o filme também vai nessa direção, se vocês tiverem a chance de ler. E obrigado, viu, Luiz? Obrigado pela indicação do artigo. Eu vou dar uma olhada com calma depois. Oh, obrigado, ganhei uma goiabinha aqui. Vamos fazer isso aí, vamos fazer esses trabalhos crescerem, né? Vamos ampliar esse diálogo entre nós. Bom, gente, é isso. Alguém tem mais um comentário? Alguma coisa a acrescentar à guisa de palavra final? Tô vendo aqui, ninguém tá digitando. Quando a pessoa começa a digitar comentário, aparece aqui pra mim. Não tem ninguém digitando comentário. Tô entendendo que ninguém quer falar mais nada por enquanto. Então é isso, pessoal. Declaro encerrada então essa nossa sessão. Agradeço novamente a presença de cada um aí. E se cuidem bastante, fiquem bem. A gente tem muita força para transformar essa realidade, porque não está nada fácil. Vamos lá. Um abraço a todos e até a próxima.